Vamos falar sobre saúde e sobre pessoas que sentem dor, dores crônicas. Sente dor constantemente. Estou aqui com a doutora Josiane Barros, que é fisioterapeuta, especialista em pilates, acupuntura, RPG e quiropraxia. Ela fez cursos de especialização para poder trabalhar em conjunto. Por isso criou um método que chama Personal Físio. E isso para dor é muito bom, né, doutora? Sim, nós temos vários tratamentos combinados associados na mesma sessão. O que diferencia é a fase que o paciente se encontra. Se ele estiver inflamado, em processo inflamatório com dor, a gente combina as técnicas de acupuntura, de fisioterapia em aparelhos, terapias manuais, ventosa terapia, eletroacupuntura e a quiropraxia. Depois que sai da fase da dor, a gente vai encaminhar o paciente para fazer o nosso método de RPG. Para quê? Para a gente trabalhar em cima da causa da dor, trabalhar em cima da mecânica, devolver harmonia para essa coluna, para essa postura dos pés à cabeça, agindo naquela causa mecânica que é diária, que vai potencializando todos os dias os seus sintomas. E a causa mecânica é a maneira como a pessoa se movimenta ou o formato da coluna dela, e isso traz dor e as pessoas muitas vezes não sabem. Por exemplo, tem dor no joelho, mas aquilo é uma má postura que ela tem há muito tempo na coluna, às vezes meio torta, e aí vai causar dores diversas, ela convive tomando remédio e não sabe o que é. Sim, porque assim, as alterações mecânicas de postura, elas geram compensações. Então, o seu organismo, ele entende que se o meu joelho é valgo, o que é isso? É um joelho para dentro, rodado para dentro? Ele entende que ele tem que criar uma compensação para que eu consiga realizar as minhas atividades do dia a dia sem sentir dor. Isso no começo, a longo prazo eu vou ter dor. Então, eu vou gerando compensação no meu quadril, eu vou gerando compensação mais um pouco na minha coluna embaixo, que é a lombar, e assim vai subindo. Então, é toda uma harmonia. Nós precisamos ter uma harmonia músculo-esquelética, que é a postura. Então, não dá para ficar tratando ninguém em cima só de sintoma de maneira paliativa, só com fisioterapia. Por exemplo, dor nos pés, dor no joelho, no quadril, podem ser derivadas de problemas na postura, na coluna. Sim, muitas vezes na coluna, mas muitas vezes, na maioria das vezes, o seu sintoma está longe da causa. Então, eu pego muito paciente com uma cervicalgia, ele me procura por isso. Ele tem crises de torcicolo recidivas, uma dor irradiada para o braço, muita enxaqueca que é derivada da cervical, muita gente não sabe. E quando a gente faz a avaliação mecânica, a causa que está gerando aquela dor na cervical não é na cervical, é na lombar. Aí que vai entrar o RPG associado ao pilates e a quiropraxia, porque muitas vezes eu dou um ajuste de quiropraxia numa lombosacra, que é a lombar com o sacro, final da coluna, e a dor no pescoço sai. Eu nem preciso mexer nessa cervical. Então, muita gente que tem dor, que vive com dor, às vezes tem uma solução simples e que vai durar. É uma solução que a pessoa vai viver sem dor. Sim, ela vive sem dor. Por quê? Ela vai tratar o que ela já tem instalado. Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho uma compressão na minha torácica, no meio das costas, eu já fiz uma ressonância, eu sei que eu tenho uma hernia de disco ali. Ou uma artrose, uma compressão mais avançada. E aí, eu não cuidar disso, eu vou ter também na minha cervical e vou ter também na minha lombar. É um quadro evolutivo, né? É um prognóstico muito ruim se a pessoa não tratar no começo. Porque a nossa coluna é toda interligada. A nossa mecânica, a nossa postura, ela se comunica. Então, por isso que eu explico muitas vezes que não adianta eu tratar uma bursite no ombro olhando só para aquele ombro do paciente, não. Eu tenho que olhar toda a cintura escapular, que é a cervical, os dois ombros em relação às clavículas. E aí eu tenho que tratar toda essa mecânica para dar harmonia e parar de ter aquele atrito mecânico diário. Então, eu estabilizo a minha patologia, fico sem dor e não deixo eu evoluir para outras patologias. Vale a pena descobrir qual é a razão da sua dor, conversar com a doutora Josiane Barros, que é fisioterapeuta, e pode fazer você ter uma vida muito melhor, às vezes corrigindo uma postura, e muitas vezes muito mais simples do que a gente imagina, né? Sim, postura é tudo, né? Tudo é tratar a causa de qualquer sintoma. E muito mais importante que isso é você direcionar sempre um tratamento específico, individual para cada pessoa. Eu costumo dizer que a gente não vai tratar o exame é o de menos. A pessoa tem que vir primeiro para passar por uma avaliação mecânica. Porque duas pessoas podem ter a mesma hernia de disco na mesma vértebra. Você desenvolveu por uma alteração mecânica e eu por outra alteração mecânica. E tem que ser tratado. Muito interessante, muito bom. Obrigada, doutora Josiane. Muito obrigada, Lê.